Fora do Brasil desde novembro do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca daqui a pouco aqui em Brasília. Um grande esquema de segurança foi montado para evitar tumultos. A previsão é de que o voo comercial com Jair Bolsonaro chegue ao Aeroporto Internacional de Brasília até às 7h30 da manhã, então logo mais mesmo. Ele está vindo direto de Orlando, nos Estados Unidos. O ex-presidente está fora do país desde novembro do ano passado, logo depois de perder o segundo turno das eleições majoritárias. Segundo o Partido Liberal, ao qual o ex-chefe do Executivo Nacional é filiado, assim que desembarcar, ele será recepcionado por lideranças políticas e também por apoiadores. Do aeroporto, o ex-presidente deve seguir para a sede do PL, onde uma sala foi reservada para que parlamentares e outras pessoas possam cumprimentá-lo. Por conta da expectativa de uma grande movimentação na capital federal, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu fechar o trânsito durante todo o dia de hoje na esplanada dos ministérios, além de adotar outras medidas de reforço no policiamento. Bolsonaro retorna ao país para assumir o cargo de presidente de honra do PL. Ele ingressou no Partido Liberal em 2021 e é a 9ª legenda de sua carreira política. O convite para a vaga foi feito pelo presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto. É isso, né? Essa preparação ali no entorno do aeroporto para receber o ex-presidente Bolsonaro mostra o tamanho da força que ele tem ainda, né? Parte da mídia tenta colocar Bolsonaro aí como praticamente um presidiário, Pedroso, que estaria chegando pela porta dos fundos, que teria fugido para os Estados Unidos. Mas veja, a preocupação real, isso é notícia real, é de ter uma segurança reforçada para evitar tumulto. Ou seja, eles esperam que as pessoas compareçam em grande número lá para recepcionar o presidente. Eu não achei boa essa saída do Bolsonaro, acho que ele ficou tempo demais lá fora. Já falei aqui, acho que ele tinha que ter ficado aqui, entregue a faixa, feito o rito conforme manda o processo. Mas ele optou por ir lá para fora e tá tudo certo. Agora ele volta e vai ter que se explicar aí o porquê saiu, né? O porquê ficou tanto tempo lá fora. E ele volta, mas principalmente para retomar um papel que tá vago, que é quem comanda a oposição no país. Eu estava vendo algumas pesquisas que mostram que pelo menos metade dos eleitores bolsonaristas se sentem um pouco órfãos ali sobre uma liderança que os represente, né? Com a saída do Bolsonaro lá para fora e essa bateção de cabeça da direita brasileira. Vamos ver agora, a expectativa é essa, vamos ver agora o que fará Bolsonaro nesse retorno e como ele vai retomar essa liderança. Não há dúvida alguma que ele ainda exerce um papel importantíssimo. Ele conversa com pelo menos metade do Brasil, que foi às urnas e votou nele. Agora vamos ver como é que ele vai utilizar esse capital político que ele ainda tem. Ele já deu um recado, Pedroso. Disse que está sem mandato, mas não está aposentado. Opa, quando as pessoas começam a fazer esse tipo de análise, Mark, e eu vejo muitos jornalistas embarcando nessa, comentaristas, pessoas que lidam com a política, tratando o Bolsonaro como se fosse ali um defunto insepulto, ou de que ele agora não conta mais no jogo, eu percebo elas cometendo o mesmo erro que cometeram lá em 2018, ou que cometeram em outros momentos da nossa república. Tratavam ele como algo a ser ignorado. Quero lembrar que as mesmas pessoas que hoje dizem que ele não tem relevância alguma, são aquelas que diziam que o Lula venceria no primeiro turno. Então a gente tem que ter aqui, e o papel da imprensa, o Marx sistematicamente nos ensina, que é o que? É ser parte da memória coletiva da sociedade. Então, não caiam nesse papo de que ele é irrelevante. Pelo contrário, aqui salientou o Marx que a operação da polícia é um detalhe disso. Você teve toda uma movimentação da Secretaria de Segurança do próprio Distrito Federal nesse sentido, e toda a classe política está ali em polvorosa em Brasília, querendo entender quais serão as primeiras palavras e quem serão os aliados que Bolsonaro irá poupar. Porque tem muitos daqueles, Mark, que foram aliados dele durante o governo e que lhe viraram as costas. E todos eles temem muito a boca do Bolsonaro, que ele teve o poder de lhes ajudar quando lhe foi conveniente, mas todos sabem como ele conseguiu já ali destruir algumas carreiras daqueles que estiveram próximos, se aproveitaram da popularidade que ele tinha e em outro momento foram para outro caminho. Ele cita, né, ali nos bastidores o caso da Joyce, o caso do Alexandre Frota e tantos outros que navegaram numa onda bolsonarista e depois fingiram que não era com eles. Então tem muita gente ali preocupada com essa postura. Com certeza ele vem para assumir um protagonismo nessa oposição, resta saber como as instituições também vão responder. Muita gente tem apostado que ele fique inelegível.
não sei se isso vai acontecer e de que forma a população iria reagir a esse tipo de movimento do judiciário. Esse debate é importante, Pedroso, porque o PT ele é feito de camadas, né? A militância raivosa, brada aí pela prisão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem que ser preso. Não há nenhum processo contra ele que nesse momento justifique uma prisão, né? Para se prender no Brasil ainda se precisa de um processo, se precisa ter cometido um crime, né? Até agora não é nada, pode ser que apareça. Mas hoje, dia 30 de março de 2023, dia que ele volta ao Brasil, não há nada. Então é importante falar que isso é um delírio quase da militância. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a militância mais odiosa acha isso lá no chão da fábrica. Agora, o chefe já pensa diferente, Pedroso. E vamos começar a trazer aqui essas análises. A cúpula petista já fala o seguinte, ó, o Bolsonaro não pode ser preso, senão vira mártir. Inclusive, ontem houve uma reunião de emergência no comitê petista lá, porque eles acompanharam com atenção as declarações de Steve Bannon, que é o principal marqueteiro, digamos assim, político do grupo do Trump lá nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, ó, se o Bolsonaro, né, acabar sendo de alguma forma inviabilizado eleitoralmente, né, até ele fala o filho dele, enfim, mas outro político de direita, outra liderança de direita, pode inclusive ser bombada por isso. As pessoas não vão poder votar no X, vão votar no Y, porque o X recomendou o Y, já que o X não poderia ser votado. E aí há outras opções. Você já imaginou aqui Michele Bolsonaro pedindo votos com a filha Laura do lado, dizendo que queria estar com o marido do lado, mas ele não está? E que pede votos por isso? Você já imaginou a campanha eleitoral começando assim, Pedroso? Então vai mexer. Não sei se vai ganhar, ninguém pode dizer isso. Ninguém tem esse poder de análise do futuro. Agora, que há elementos que indicam que ele ainda exerce uma grande força e que, se impedir de disputar for, vai mexer ainda mais o tabuleiro, esses elementos são claros, né, Pedroso? Claríssimos. A gente não pode esquecer que o judiciário teve um papel protagonista em 18 e em 22. Talvez seja o momento, Marco, deles recolher e permitir que a população faça esse tipo de escolhas. Porque lá em 2018, talvez, se não tivesse acontecido algumas coisas que aconteceram, as dúvidas, principalmente, que depois foram ali liberadas em 2022 em relação ao Lula, as pessoas não teriam esse debate se ele deveria ter sido liberado, deveria ter sido preso ou não. Então o judiciário tem que cumprir cada vez mais seu papel técnico. Porque se nesse momento, Marcos, sem o devido processo legal ou sem o fôlego necessário tornarem ele ou inelegível ou lhe prenderem, aí sim, essa militância que se encontra em dúvida, que você citou a pesquisa, que tem uma parte ali decepcionada, aí sim você teria quase que uma ordem unida. E você citou ali a Michele, realmente ela conseguiria inclusive ter um grau de humanidade, né? Uma figura mais humana que o Bolsonaro não conseguiu. Daí seria indiscutível que talvez o motor político ficaria ainda mais relevante. Ou seja, não adianta nesse momento discutir o tapetão ou discutir as nuvens. O importante agora é esperar de fato o movimento político. E tem muita gente que aposta que o Bolsonaro seria o melhor adversário numa eventual reeleição do Lula. E eu já falo reeleição do Lula, porque tinha muita gente dizendo não, o Lula não vai ser candidato à reeleição. Ele já fala ali internamente no PT, e isso é fato, que ele já se sente confortável, ele se sente com alguma energia, inclusive, que pode disputar sim mais um mandato. Ou seja, tem muita água para passar embaixo dessa ponte.